Barraco circulando. Oferecimento Savenhago. É você com a bola toda no Savenhago. Participe. Aí foi que o barraco desabou. Dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado só você e eu. Olá, sejam todos bem-vindos no oferecimento de AP Volkswagen, Savenhago, Supermercados, Lupo, Meias e Cuecas Lupo, Restaurante do Cidinho, Velho Armazém, Chalu Imóveis, Jornal O Imparcial, eu esqueci o nome, da Imaginário, tá começando aqui, mais um barraco circulando, é verdade, o barraco hoje, eu tô quase uma Marília Gabriela, aqui de frente com o Márcia ali, tudo bem, Márcia? Tudo bem, como vai, Por quê? Valmir? Por que somos só nós dois? Pergunta por quê. Não, pergunta pra mim, por quê? Por que nós estamos sozinhos? Porque é que os meus funcionários, cambada de cachaceiro, manguaçaram. Não, mentira, que ontem a gente foi pra Itu fazer o jogo da Ferroviária, trabalhamos o domingo o dia todo e hoje nada mais justo do que dei folga pros meninos. Então, mas eu acho melhor até porque eles só falam besteira aqui também. Já chega eu que falo besteira. Então, tendo só nós dois, fica mais fácil a gente conversar. E por que o Marcelinho está aqui? Você está me perguntando? Bom, pelo seguinte, nós tivemos semana passada aqui na TV Circulando a presença do promotor de justiça, Dr. Raul de Melo Franco Júnior. O Dr. Raul, ele veio lançar o livro dele, tá? E ao mesmo tempo ele respondeu algumas questões a respeito das lousas digitais, que está em segredo de justiça, e também o seu posicionamento a respeito dessa história do DAI de Araraquara. Foi um programa que deu muita repercussão, a gente recebeu, deixa eu tirar esse relógio que está me atrapalhando, um programa de muita repercussão, a gente recebeu muitos e-mails, para que a gente chamasse aqui alguém da situação e da oposição para a gente falar a respeito desses assuntos. Então a gente selecionou aqui alguns assuntos. Nós convidamos, através do João Farias, o prefeito municipal Marcelo Barbieri. Por que através do João? Porque como secretário de comunicação do município, eu não converso com ele. O coronel espera, eu não falo com ele. Eu não converso com ele, eu não tenho amizade com ele. Então, é uma pessoa que eu não tenho no meu relacionamento. A Fernandinha, eu falaria com a Fernandinha. Só que a Fernandinha está afastada por motivo de doença, de saúde, está se cuidando. Fernandinha, um beijo para você. Então, como eu não falo com o espera, eu não vou com a fachada dele. E se ele vai caminhar também, eu topo. E o João Faria... faz programa aqui na TV Circulando, é meu amigo. Pediu para o João entrar em contato com o prefeito. O prefeito tem uma agenda atribulada, a gente sabe disso. Sim, com certeza. Tem que ir muito na TV Ara, tem que ir muito lá no Polésio, então para vir aqui fica meio difícil. Mas ele vai vir, o prefeito municipal, Marcelo Barbieri, a qual eu respeito muito também. Aqui nós não estamos falando de pessoas, e sim de profissionais, de políticos. A pessoa, ele tem a vida dele, tem a família dele, que eu respeito e gosto muito. E aí, para falar da oposição, tínhamos Nascimento, Edio Lopes e a Márcia Lia. A Márcia é hoje a vereadora da oposição, é o Elias Chidiek de saia. Ela não gosta que fala isso. Não. Não. Você não gosta de falar isso, né? Mas o Eli, a Márcia faz muito mais oposição, na minha opinião, do que o Elias. Mas enfim, a Márcia hoje é a pessoa, é a líder do PT. Você é a líder da bancada? Sou líder da bancada. Então, nada mais justo do que com todo o respeito que eu tenho ao Nascimento, ao Edio e todas as figuras do PT de Araraquara. Muito bem, então hoje está aqui a minha amiga Márcia Lia. Valmir, você é amigo de todo mundo? Eu sou amigo de todo mundo, meu amigo. Eu não sou inimigo de ninguém. Tem gente que eu não gosto, é diferente. E as pessoas que eu não gosto, eu nem converso. Perfeito. Entendeu? Aí depois tem que puxar a orelha também do povo, do Cismar, viu? Mas no segundo bloco eu puxo a orelha de vocês. Vamos lá. Marcelinha, primeiro, mais uma vez, seja bem-vinda à TV Circulando. Eu sempre digo isso, que você é uma das pessoas que eu conheci em Araraquara, você, o Lia, você não era nem política na época ainda. Não era. E eu já falei aqui, eu tenho muito a agradecer a você e o Lia pela passagem da morte do meu pai, a força e o apoio que vocês deram. E eu nunca me esqueço de agradecer isso, porque eu não sou uma pessoa ingrata. Mas vamos falar de política, porque o bicho tá pegando em Araraquara. Tá. Dr. Raul teve aqui, e falou a respeito das lousas. O secretário de Educação, a qual eu conheço, meu amigo também, gosto muito dele, ele teve aqui
o Orlando Mengatti, né? O Nino. Que é o Nino Orlando Mengatti, secretário de Educação. E eu perguntei para ele a respeito das lousas. E ele me disse na época, não, que essas lousas foram um pouco mais caras, porque junto vem um plus, que é os cursos e que é a manutenção. O que tem de verdade e de mentira a respeito das lousas, segundo a oposição do governo Marcelo Barbieri? Marcelinha. Vamos esclarecer. Bom, primeiro eu quero parabenizar você pelo seu programa, agradecer aí os nossos telespectadores, Obrigado. a toda a sua equipe de trabalho, muito obrigado pelo convite que vocês me fizeram. Bom, na verdade, preocupada com o valor, né, porque eu achei extremamente alto o valor dessas lousas, um dia, num domingo à tarde, trabalhando um pouquinho no meu computador, eu descobri que tinha sido feita uma licitação. Consegui uma cópia da ata que tinha o registro de preços e descobri que essa lousa custava, para a Prefeitura de Araraquara, R$ 32.500. Achei caríssimo, porque para mim é o preço de uma casa, vamos dizer assim, de um sistema habitacional, é o preço de um carro 0 quilômetro. 32.500, né? 32.500. Eu achei extremamente alto. Aí eu comecei a procurar informações e eu recebi informações de que o COC e outras escolas públicas e particulares também tinham adquirido lousas bastante semelhantes a essas que foram compradas pelo município, por valores que variavam de 4 mil a 7 mil. A mais cara que eu encontrei foi R$ 7.500. Isso no mesmo período que a Prefeitura abriu essa licitação? Pouco depois. Pouco depois o COC comprou. Meses depois. Tá. Não, o COC comprou um pouco antes. Ah, tá bom. Um pouco antes. Tá bom. E outras escolas compraram no decorrer da minha investigação e algumas, como por exemplo a escola Lisanias, uma escola do estado, pagou 4 mil e poucos reais também. A própria escola comprou uma lousa digital. A escola Lisanias de Oliveira. Mas quem forneceu as lousas foi a Glazos? Sim, quem forneceu para a prefeitura foi a Clasos. Mas nós... Clasos? Clasos, tá bom. Clasos. Nós temos inúmeros fornecedores de lousas digitais, cada um com uma tecnologia. E aí eu comecei a me especializar no assunto, comecei a procurar, a investigar e descobri que nós tínhamos do Brasil tecnologias, inclusive superiores à que nós adquirimos. As nacionais. Aquela do toque, né, a touchscreen. Touchscreen. Touchscreen, ela era superior à que o município adquiriu, inclusive. E aí eu fui levantando, pedi a cópia do processo licitatório. Num primeiro momento, recusaram me entregar a cópia, mas entregaram para o vereador Lapena, né, dizendo que o vereador, então, teria disponível, porque eu dialoguei com o vereador e falei, olha, vereador, eles não estão querendo me entregar. O vereador ficou muito preocupado, né, mas como assim? Eu expliquei, eu falei, olha, vereador, pagou-se R$ 32.500, já se comprou uma grande quantidade, e eu estou muito preocupada com isso, porque esse produto custa de 4 a, no máximo, 7 mil e poucos reais. Aí o Lapena ficou assustado, assim como eu, e eu peguei com ele, quando eles entregaram o processo licitatório, peguei o processo, fiquei acho que quase 2 semanas debruçada sobre o processo licitatório, eu e uma funcionária minha, e a gente descobriu várias irregularidades. Por exemplo, 3 empresas ofereceram o valor para que se pudesse fazer a ata de registro de preço no processo licitatório. 33.500, 33 mil e alguma coisa, e a Clasos ofereceu um valor menor. Tá. Então, na média, chegou-se a R$ 32.500. Aí a ata de preços foi refeito o registro por R$ 32.500. Só que eu descobri que as 3 empresas, elas tinham ligação entre elas, né? Elas combinavam, porque todas elas vendiam o mesmo produto. Se vendia o mesmo produto, óbvio que o preço era aquele, porque já havia um preço pré-estabelecido. Tá bom. Tá. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a esmiuçar e descobri que essa empresa, a matriz dela, era numa cidade de Minas Gerais chamada Pouso Alegre. Não, aí eu vou te corrigir. A filial e matriz no Brasil. Sim. Porque a matriz é em Portugal. Isso, mas no Brasil a matriz... É em Pouso Alegre. É em Pouso Alegre. Que é uma era portinha. Em Pouso Alegre. Era, né? Era Foi uma pro Paraná portinha, já. isso, uma portinha. Tá bom. Era um escritóriozinho, vamos dizer assim. Mas todas
as operações realizadas por essa empresa, pela Clasus Brasil Informática, elas aconteciam na cidade de Indaiatuba. Sim. Então, vários incidentes foram acontecendo no decorrer desse processo e eu fui identificando uma série de irregularidades, tanto formais. O que é irregularidade formal? É aquela irregularidade que está que está em desacordo com a lei de licitação. Por exemplo, a lei fala, você tem que colocar todos os itens discriminados e os valores de cada item que compõe o produto. Não tinha. Aí fala assim, você tem que ter vários licitantes. A única empresa que participou do processo licitatório para a venda do produto foi a Clasus. Tá. Foi a única empresa que ofereceu o produto, porque as outras 3 que vieram... Perdeu no preço. Não, elas não vieram. Elas só deram para você fazer a média de preços. Ah, entendi. Elas não Elas não participaram do processo licitatório. licitatório. Não. Nós tivemos uma única licitante. Mas o que deve acontecer? O que é que todas as... O que prevê a lei? O que prevê a lei? Se você tiver só um licitante, você cancela a licitação. Eu participei outro dia é até legal você saber disso, porque você pode ter oportunidade de convidá-lo para vir aqui. Eu participei de uma palestra, a questão de uns 2 meses atrás, no Senac, com o filho do Dr. Leonardo Cunha, o Fernando Cunha. Fernando Cunha. O Fernando Cunha é especialista em processo licitatório. E o Fernando disse isso. Eu o questionei. Fernando, se nós tivermos um único licitante, o que é que você tem que fazer numa licitação? Cancelar a licitação. A prefeitura não cancelou, ela homologou a licitação. Eu acho que só em casos de extrema utilidade pública, por exemplo, vacina. Urgência. Vacina. Só tem aquele cara que fornece vacina. Mas aí você pode comprar emergencialmente. Emergencialmente. Você pode não comprar. é o caso dos televisores. Não era imagina, o lousa digitais não agora, são eu quero prioridade. saber, eu perguntei para o doutor Raul, o juiz, a qual é o juiz desse caso das lousas, desse processo da lousa, porque vocês fizeram uma denúncia. Eu fiz uma representação ao Ministério Público, ele ficou durante 7 meses investigando tudo aquilo que eu coloquei. A minha denúncia tinha 46 laudas, então ela foi muito bem fundamentada. Quando eu entreguei, o Dr. Raul, inclusive, me disse, um dia que eu estive conversando com ele, que foi muito fácil propor ação, porque eu dei tudo mastigado, tudo mastigadinho. Tá, mas aí é o seguinte, aí o juiz desse caso, o Dr. João Batista Galhardo Júnior, e o Dr. João, até para não criar esse caso um movimento político, pediu, no meu entender, o segredo de justiça. É isso? É isso. Tá. Mas não existe ali uma controvérsia, você pedir, isso eu vou até perguntar para o doutor João, foi meu professor na Uniara também, uma pessoa qual eu considero muito, família Galhardo todo. Não existe uma controvérsia, se é coisa pública, você pedir direito, você pedir sigilo, segredo de justiça e outra. A gente estava muito longe das eleições. Ainda a gente está muito longe das eleições. Muito longe. Por que aconteceu isso, você acha? Então, foi até bom você tocar nesse assunto. Porque, assim, muito se tem dito por aí, principalmente as pessoas ligadas ao governo, de que esse movimento é um movimento eleitoreiro. Político, eleitoreiro. Não é verdade. Porque desde o começo do governo, dessa atual administração, eu tenho apontado algumas questões que são questões que, batendo na justiça, elas têm que ser revistas. Foi assim no caso do Instituto Aqua, foi assim, da OCIP Aqua, Sim, foi assim no caso da merenda escolar, que eles tiveram que refazer, foi assim no caso que a gente levantou uma questão dos postos artesianos, e várias situações que foram acontecendo aí desde 2009, depois de 2010, o processo das lousas digitais. Eu tenho levantado questões. Quando não está correto, eu digo, olha, não está correto, não é assim, vamos corrigir. E eu tenho até essa facilidade pela minha formação profissional. Acadêmica jurídica, sim, né? E também porque eu estive por 8 anos na administração. Então, voltando ao segredo de justiça que você me perguntou. Eu acredito que, na verdade, como era uma coisa, um processo muito delicado e que, na minha opinião, a materialidade estava muito caracterizada, era uma coisa muito forte, e houve o bloqueio de R$1 milhão da empresa Clasus. Sim, o doutor Raul pediu, ele disse aqui na TV que ele pediu o bloqueio de R$1 milhão. Ele tentou um acordo, um ataque de R$750 mil para que a Clasus devolvesse esse dinheiro. Isso. Eles, não vou devolver nada. Então, ele pediu o bloqueio de R$1 milhão até que se finda esse processo. Exatamente. Muito bem.
E por que esse segredo de justiça? Exatamente por isso, Então, para não dar esse alarde talvez todo. para não, vamos dizer assim, não colocar diante da sociedade toda essa materialidade. Não acontecer um julgamento antecipado da Antecipado, população. exatamente. Eu acho que fez certo, doutor João Batista Galhardo. Mas aí, ligado, a gente tem que falar de todos os assuntos. Eu tenho aqui mais 1, 2, 3, 4, 5 assuntos para falar com você. Esses assuntos todos também serão falados com o nosso prefeito municipal, o senhor Marcelo Barbieri. Ele também vai ter o tempo de responder todos esses assuntos. Muito bem. Fundarte. A gente teve também, logo em seguida, aquela história, não vai ter o Araraquara Rock, por isso e por aquilo, e de repente, bum, estoura-se no carnaval desse ano uma denúncia a qual a Fundarte superfatura os shows, ou superfaturava os shows de Araraquara, caiu o secretário, caiu o coordenador. O secretário não caiu? Não, secretária a Rossana não. continua, né? A Eusânia. Eusânia. É que eu estava falando da Rossana, a esposa do Dr. Welson, um abraço. A Eusânia continua, mas caiu o Aiello, mas continuou trabalhando lá também. Caiu, mas não caiu. Só mudou de função. Lá atrás, o Manuel Clemente também, que estava à frente, caiu também. E aí a gente já está sabendo que as coisas de 2009 são piores que de 2010. Sim. Eu recebi aqui uma porção de documentos, enfim. Pois Fundarte, caso Fundarte. Fundarte, vamos lá. Eu recebi... Veja bem, a pergunta sempre é, o que a oposição tem a dizer sobre isso? Porque eu vou perguntar para o prefeito o que a situação tem a dizer sobre isso. Vamos lá. A oposição tem a dizer sobre isso o que eu vou dizer agora. Nós recebemos informações de que tínhamos problema na Fundarte. Começamos a investigar, identificamos... Quando você diz problema, é desvio de verbas, desvio de recursos do dinheiro público. Perfeito. Sim, exatamente. Aí nós começamos a investigar, né? Levantamos no site do Tribunal de Contas, encontramos várias informações. Também é um trabalho de formiguinha. Você tem que entrar no site da Prefeitura, no site do Tribunal de Contas e ficar levantando dia por dia quais foram os pagamentos, qual foi a empresa. Isso é público. É público, é obrigatório, é lei. É a questão da transparência. E ainda bem que tem internet, que antigamente você pedia demorava uns 6 meses para te entregar a nota. Não chegava. Né? Não chegava. Não chegava. Bom, enfim. Aí chegou, nós fizemos todo esse levantamento, demorou um bom tempo para a gente fazer esse levantamento, identificamos vários fornecedores da Fundarte e entramos em contato com alguns. Descobrimos, por exemplo, que a Mangueira, a escola de samba que veio no carnaval, ela cobra, se você hoje tentar contratar a Mangueira por aquela estrutura de apresentação que ela trouxe aqui, ela cobra R$17 mil. Foi faturado quase 50. Descobrimos que o Luiz Airão, por exemplo, se você tentar contratar hoje um show do Luiz Airão, do artista, 6, 7 mil reais. 10 mil reais. 10 mil. Agora a Aquarense acho que pagou 6 mil reais no carnaval do ano passado. Me parece. 2009. Me parece que agora. Perdão, a gente está em 2011, né? Isso. Carnaval 2010, pagou 6 mil reais. Então, nós pagamos muito mais, parece que foi 22 mil reais, se eu não me engano. Então, assim, os valores eram muito superiores aos valores que as pessoas estavam cobrando. Aí nós fizemos levantamento, por exemplo, do que é utilizado num show. Movings, som, iluminação, palco, segurança, quantidade de pessoas para carregar. Sim. Tudo extremamente, vamos dizer assim... Superfaturado. Se você, por exemplo... Não é 10, 20%. Não, né? é muito falando mais. 5, 6 vezes, muito mais. né? A informação que eu tenho é assim, se a nota foi tirada no valor de 20 mil reais, por exemplo, ou 10 mil reais, ou 20 mil reais, 10% do valor da nota vai para o artista, o restante vai para ninguém sabe para onde. A gente está falando então 900%? 9 vezes mais? 9 vezes mais. Mas, Márcia, tenha isso tudo que eu estou perguntando, porque eu tenho algumas informações, por exemplo, eu te recebi a seguinte informação, eu não vou citar nomes, até porque para eles não serem perseguidos. Lógico. Isso está na justiça também? Tá tudo na justiça. E pelo que eu estou percebendo, pelo desenrolar do processo, né, que na verdade nós procuramos, colaboramos, mas quem efetivou a denúncia foi a Gabriela Palombo. Tá bom. Ela que levou adiante. Muito bem. Aí o que acontece? Acontece o seguinte, eu recebi aqui na TV, a gente recebe muita gente aqui na TV, recebi um grupo musical, não vou citar os nomes para eles não serem perseguidos. Valmir, nem show eu fiz.
Tem um artista de teatro, que é amigo de uma amiga minha, que disse que foi tirada uma nota de R$4.500 em nome dele e ele nunca trabalhou naquela atividade. Então, faturaram uma nota para uma pessoa de R$4.500, ele me disse, vou contratar um advogado, parece-me até que ele já contratou, porque eu quero receber. Ué, se tiraram a nota dizendo que era para mim, eu não recebi, provem que eu recebi. Tá, então isso também está na justiça, tá caso tudo. Fundarte. Foram muitas pessoas ouvidas. O Aiello que estava à frente, Aiello o quê? Que é o nome dele? César Aiello. Ele estava à frente dessas contratações. Sim. E ele foi afastado. Ele foi tirado, na verdade, da presidência da Fundarte, mas ele continua como coordenador da Secretaria de Cultura, recebendo tudo direitinho. Mas ele está sofrendo um processo administrativo, ou não? Então, já venceu o prazo, em tese, né, porque o prazo para se concluir um processo administrativo é de 90 dias. Eu acho que já tem umas 2 semanas que venceu esse prazo e a Câmara não teve notícia nenhuma a respeito desse assunto. Muito bem. Então, isso está tramitando ainda? Está tramitando. Tá bom. E tem um prazo? A Prefeitura tem o prazo quadruplicado também? Tem o prazo em dobro. Em dobro, né? Tem o prazo em dobro. Como o Estado, como o Poder Público. O Poder Público tem o Estado em dobro. Tem o prazo então, em dobro. isso que mata, Márcia. Se eu tenho 10 dias para apresentar uma prova, então tem 20. Então, isso vai enrolar, né? Vai enrolar. Bom, a gente teve também aí, falando em prefeitura, em prazo, em jurídico, uma contratação de uma empresa de advogados jurídicos, tributaristas, Sim. que chegaram à seguinte conclusão. A prefeitura estava pagando por algum tempo INSS? Contribuição previdenciária para o INSS. Contribuição previdenciária para o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Isso. A mais, por um determinado tempo. Isso. E que, em tese, a prefeitura teria dinheiro a restituir do governo federal. Exatamente. Então, por conta disso, ela deixou, em um determinado tempo, de recolher a contribuição para o INSS. Isso. Confere a informação? Confere. Quem me passou esses documentos foi o Marcelo Roldan. Já faz uns 2 meses que ele me passou esses documentos. Eu li todos, me informei, procurei alguns professores meus para entender um pouco mais do assunto. E, bom, Marcelo, chegou o dia de eu perguntar aqui para quem direito, eu vou perguntar para o prefeito também o que eu vou perguntar para a Márcia. O que tem de verdade e o que tem de mentira? A prefeitura realmente tinha esse dinheiro a ser restituído ou não? Foi uma precipitação desse escritório de advocacia? E por que se pagou tão caro para um escritório de advocacia fora de Araraquara fazer... Sem licitação. Esse cálculo, sem licitação, sendo que temos em Araraquara um dos melhores escritórios de advocacia, vários bons escritórios de advocacia. Não vou citar um ou outro, mas temos vários bons, inclusive tributaristas. Sim. Tá? Sim. Pagou uma nota para esse povo, né? 350 mil reais. R$1.000, né? Enfim. Por que tudo isso? Tem direito mesmo, não tem? Então, é lícito, é ilícito? Então, nós ficamos sabendo dessa situação, porque assim, em fevereiro deste ano, quando houve a prestação de contas obrigatória, né, do balanço de 31 de dezembro de 2010, numa rubrica orçamentária, lá numa rubrica da prestação de contas, eu identifiquei que tinha R$19.472.000 que constava como crédito da prefeitura. R$19.472.000 como... É um prêmio de Mega Sena, velho. Indenizações / restituições. Eu estranhei aquilo e questionei, né? Porque eles vão fazendo a apresentação, tudo que eu tenho dúvida eu vou marcando. Quando chega no final da apresentação, eu perguntei para o senhor Roberto Pereira, o secretário da Fazenda, o que era aquilo. Ele me disse, isso é devolução, isso é restituição do INSS, porque o governo anterior... o governo do prefeito Edinho, teria pago valores a maior, né, valores superiores aos valores efetivamente devidos, por conta de algumas rubricas. Eu disse, mas que estranho, mas tanto assim, será que nós teríamos recolhido todo esse valor a mais? Que loucura, né? Era tão difícil o dinheiro na nossa época, mas enfim. Está quase 2,5 milhões por ano, muito 200 dinheiro, mil reais por mês a mais? Muito dinheiro, enfim. Aí, de posse dessa informação,
Eu perguntei para ele, mas vocês têm autorização para fazer essa... Ele disse, não, está tudo certo, tudo regularizadinho, nós recebemos O Tribunal autorização. de Contas deveria autorizar? Não, o Tribunal de Contas, a Receita Federal. Ah, Eu tá chego bom, lá. tá bom. Bom, aí eu liguei para o Donizete Simeone, que era o secretário da Fazenda. Donizete, nós recolhemos valores tão altos assim. Imagina, Márcia, isso está ficando maluco, não tem nada disso. Mas, aí eu disse, olha, porque pela informação que eu tive, é contribuição previdenciária relativa a 1/3 de férias. A gente pode ter recolhido. Falei, olha, pode até ser que a gente tenha recolhido durante um período, que alguém deve ter colocado que a gente deveria recolher, que incidia a contribuição previdenciária. Na dúvida, paga. Isso. Para não ter problema. E aí, então, de posse dessa informação, eu comecei a ficar preocupada. Mas as coisas foram acontecendo até que o SISMAR, o Sindicato dos Servidores... Que daqui a pouco eu vou puxar a orelha deles também. Isso. Pode Eles falar. chegaram na Câmara em setembro, e disseram assim, olha... nós estamos diante de uma situação grave, porque a Previdência Social, as contribuições previdenciárias não estão sendo recolhidas. Uhum. Por quê? Porque a Prefeitura está dizendo que ela teria valores a restituir. Teria um e que crédito. então, ela teria um crédito que ela não estaria obrigada ao recolhimento. Nossa, eu estranhei. Assim, mas isso está correto, mas eles têm, porque a lei, o artigo 170 do Código Tributário Nacional, ele diz assim, você só pode fazer uma compensação de valores, de crédito, se você tiver uma sentença transitada em julgado. Perfeitamente. Que é o isso, caso a lei. do ISS. Isso, exatamente. Muito bem. Bom, aí o que eu fiz? Eu comecei a buscar informações e cheguei nos 2 escritórios contratados. Um escritório de Barueri e um escritório do ABCD, que eu acho que é de Diadema. Uhum. Bom, 2 escritórios. Um escritório possivelmente esteja fazendo todo o balanço dos valores que eles entendem que a prefeitura deva ser restituída, e o outro que entrou com 2 mandados de segurança. Eu tenho cópia dos mandados de segurança. Um deles, de tudo que se pede, uma única rubrica foi autorizada pelo tribunal, mas não tem trânsito em julgado ainda, que é a questão de 1/3 de férias. Sobre 1/3 de férias, não seriam devidas as contribuições Eles se previdenciárias. anteciparam, na verdade. Muito. Eles entraram com pedido de mandato, segurança, só que se anteciparam. Não tem sentença definitiva. Tem um dos processos, um dos mandados de segurança tem sentença, tem acórdão no 2º grau, está no Tribunal Regional da 3ª Região, e o outro sequer tem acórdão ainda. No máximo que poderia ser feito seria um depósito em juízo. Exatamente. Olha, nós vamos depositar esses valores. Em juízo. Tanto é que a Prefeitura foi autuada pela Receita Federal. Tem processo, tem autuação, com multa. Porque a partir do momento que esse escritório vendeu ilusão para a Prefeitura, vendeu ilusão. Eu não tenho outro você nome. acha que foi o escritório que vendeu? Veio. No nosso tempo... Não foi o jurídico da prefeitura que descobriu? Não, foi esse escritório veio e disse, olha, vocês têm um valor É igual aquele significativo. povo que fala assim, a senhora aposentou, só tinha poupança de 88 a 95? Isso. Olha isso. Entra com processo na justiça que você ganha. Eles entraram na minha leitura nesse conto do peraí, vigário. Para, volta um pouquinho. E o jurídico da prefeitura não está atento a isso? Pois é. Eu que te pergunto. Não custa pegar um jurista de Araraquara e falar, amigão, o que você acha disso? Valmir, nós temos um corpo de advogados muito bons na prefeitura. Muito bons. Inclusive, muito insatisfeitos com o que tem visto lá. Porque, via de regra, eles não são consultados. Entendi. E depois As eles decisões são tomadas... São tomadas à revelia do corpo jurídico. Depois estoura neles. Depois estoura, lógico. Advogado é uma raça, viu? Sabe por que advogado não pica o outro, né? A cobra não pica advogado. Nós somos advogados, né? Então, a cobra não pica advogado, questão de ética. Ó, eu tenho que pular esse assunto, então esse assunto eu tenho que pular? Não, tenho que passar. Já ficou esclarecido. Venderam uma ilusão para a prefeitura. Venderam uma ilusão, a prefeitura comprou, e na minha avaliação tem um auto de infração com multas significativas, e a prefeitura, nas nossas contas, está devendo de valor nominal quase 30 milhões para o INSS, quase 30 milhões, com uma multa de 75%. Porque o INSS, Receita Federal, meu amigo. Não tem jeito. Não tem jeito. É lei. É lei. Para a gente fechar esse primeiro bloco, eu quero falar, aproveitando, que como foi o Marcelo Roldan que me mandou esse material, agradecer ele, já agradeci antes, vou agradecer agora, mas para a gente fechar esse primeiro bloco, o Marcelo Roldan,
ele era um crítico ferrenho da administração de Edinho Silva. Sim. É um crítico ferrenho da administração de Marcelo Barbieri. É um cara ligado à vigilância. Eu estive vendo uns vídeos dele no YouTube de 5 ou 6 anos atrás. Ele já tinha assim, algumas posições, algumas ideias. É um cara de fino trato. A gente se fala às vezes no Facebook, pela internet. Eu gosto muito das ideias dele, apesar de não conhecê-lo pessoalmente. E ele foi mandado embora da prefeitura municipal em plena crise, estouro de dengue. Pois é. E esse cara, ele importante. tinha umas soluções, ele estava brigando para melhorar o serviço. Eu tive acompanhando algumas coisas dele e ele bateu de frente com o Sofez Matter. O que aconteceu, afinal? Então vamos lá. O Marcelo Roldan, na minha avaliação, assim como na sua... Só um detalhe, não foi apenas o Marcelo. Ele e mais 20 foram demissionários. Sim. O Marcelo Roldan, na minha avaliação, é uma pessoa extremamente capacitada, gosta muito do que faz muito bem feito o trabalho dele, é um profissional de primeira linha, um moço muito capaz e muito inteligente. As questões do Marcelo em relação à nossa administração, ele foi tão crítico quanto ele tem sido dessa administração. Eu me lembro do Marcelo em greves, nós enfrentamos 2 greves do governo do Edinho, e essa administração já está enfrentando a 3ª greve, e o Marcelo esteve presente em todas, tanto na do governo anterior quanto na do governo atual. Então é bom que se diga que não tem nenhuma questão político-partidária. Porque ele o Marcelo não pertence ao PT. Nada, não tem nada a ver com o PT, nem com o PMDB, nem com partido nenhum. O Marcelo é funcionário da prefeitura, é servidor público. Bom, aí o Marcelo, por essas questões de estar sempre participando ativamente da defesa dos servidores, ele se colocou, porque ele começou a ver o mesmo que eu. Né? A dengue crescendo em Araraquara, nós temos hoje quase 2.600 casos de dengue em Araraquara. O coordenador da vigilância epidemiológica, uma pessoa com todo o respeito, é uma pessoa que eu gosto muito, mas não é qualificado para a função. Político. É um cargo político. Muito bem. Onde nós deveríamos ter uma pessoa técnica e não uma pessoa da ordem política. Não, olha, eu concordo com você. Olha, nós temos profissionais... Gosto muito do seu Fez. Eu também. A gente tem amigos em comum, ele tem Sim. parentes em Joaquim da Barra, Sim. a gente conversa muito, brinca muito, mas ele é um cargo político. É um cargo político e é uma pessoa que não tem nenhuma condição técnica de estar à frente da dengue. Então, na mas minha o avaliação. Marcelo, ele reclamou muito, tá sucateado a dengue. Tá sucateado. Sucateado os equipamentos para combater a dengue. Não é Olha, isso? os servidores estão desmotivados, os servidores estão cansados, os servidores não são respeitados. Aliás, os servidores, de uma maneira geral, nessa administração, estão sofrendo assédio moral, estão sofrendo muita perseguição. Se a pessoa olhar para mim, por exemplo, ela já está no vinagre, ela já está numa situação de ser encostada. Nós temos profissionais técnicos na prefeitura, em todos os setores, que são extremamente capacitados, mas estão afastados. Tá, mas rapidamente, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, esses 21 funcionários, eles foram demitidos. Foram demitidos. Por perseguição? Por perseguição política. Por perseguição da administração. Eles são capacitados. São capacitados, são servidores concursados. E eu, na minha avaliação, o sindicato vai entrar com processo, todos esses servidores vão ser reintegrados, ou pelo menos boa parte deles, porque não teve motivação jurídica. Os artigos e os incisos do artigo 482 da CLT que foram nominados para justificar insubordinação, nada disso se caracterizou nas atitudes dos servidores. Eram diferentes os artigos ou era o mesmo artigo? O mesmo artigo para todos. Então era um motim? É um motim. E, na verdade, eles simplesmente tentavam falar com a secretária da Saúde. É bom que as pessoas que nos ouvem e nos assistem saibam disso. A secretária da Saúde marcou uma reunião na Câmara, convidou todos os vereadores, o Cismar ficou sabendo porque foram colocados convites de que haveria essa reunião com a secretária da Saúde para explicar o problema da dengue para os vereadores. Este grupo de servidores foi até a Câmara no intuito de conversar com a secretária e dizer: secretária, nos ajude, nós estamos com dificuldade, o senhor Fez Matter não resolve os nossos problemas. O Fez Matter, que é o coordenador da Vigilância Sanitária, não recebia os servidores. Subordinado à secretária. A Regina Barbieri, isso. Muito bem. E aí, então, esses servidores, sabendo que ela ia estar naquela hora... Chefe do chefe. Sim, naquela hora na Câmara Municipal, decidiram
participar da conversa para poder colocar, assim, pedir providência. Help. Socorro, né? Precisamos de ajuda. E aí eles foram criminalizados do ponto de vista do direito do trabalho, porque eles tentaram resolver um problema da situação da vigilância epidemiológica. O que, na verdade, falta, Valmir, é diálogo. Esse governo peca pela falta de diálogo, de conversa com as pessoas, sabe? De não compreender que as pessoas que estão trabalhando na administração são seres humanos, que merecem respeito, que merecem ser ouvidos. Mas o nosso prefeito, é nosso prefeito, que é o prefeito da Sim, cidade é nosso na qual prefeito. a gente mora. Sim. Nosso prefeito disse que nunca houve um aumento tão real ao funcionalismo como nesse governo. O que a senhora tem a dizer sobre essa afirmação? Olha, eu vou dizer para você que não é verdade, entendeu? Porque se nós pegarmos, e se você quiser marcar um outro barraco para que eu possa trazer todas as informações das vantagens e de tudo que o governo anterior, porque na verdade eles fazem muita comparação. Na verdade, você quer saber mesmo, para a gente encerrar esse bloco? Na verdade, eles ainda não começaram a enxergar que eles estão administrando a cidade. Eles administram olhando para trás, entende? Eles têm que administrar olhando para frente. O governo não tem marca, o governo não conseguiu dialogar com o servidor, o governo só está entrando em uma série de situações difíceis do ponto de vista jurídico, porque não ouve as pessoas. Vários desses assuntos que estão sendo colocados aqui por você, eu disse, olha, gente, e assim, com toda serenidade, está errado, não pode ser, vai estourar, tem problema jurídico, eu estou tentando alertar, no intuito de contribuir, porque o PT, ao contrário do que pode parecer, nós votamos mais de 95% dos projetos do prefeito. Tá, a gente vai ter que encerrar esse bloco agora, a gente já está estourado, você que está em casa não sai daí não, hoje a gente está recebendo aqui, não vou falar cara a cara, que cara a cara é do João Faria. Face a face. É um face a face. Face a face, o Valmirão recebe aqui. A Marcelia não sai daí não, é 2 minutos, a gente já volta. É o tempinho de beber uma água, não sai daí não. Aí foi que o barco desabou, dessa que meu barco se perdeu. Ele tá gravado, só você e eu. Apoio Cultural. Logo que nascemos, já aprendemos a chamar. E logo entendemos que chamar é uma questão de sobrevivência. É por isso que a Chalu Imóveis preservou o passado. Chamou uma sede própria bem localizada, ampla, com os melhores profissionais do mercado. A vida chama seriedade, a vida chama confiança, a vida chama interatividade, comodidade, praticidade. A vida chama alegria, a vida chama a Chalu. Savenhago quer saber quantas bolinhas tem dentro deste carro. É você com a bola toda. Acertou, levou, é só contar e o número de bolinhas calcular. 1, 2, 3, começa tudo outra vez. São muitos carros ágiles 0 km. Um por cidade onde tem Savenhago. Basta acertar um número exato de bolinhas que estão aqui dentro. Tudo isso com grandes ofertas. É você com a bola toda no Savenhago. A maior fabricante de meias sociais e cuecas do Brasil. E o maior fabricante de golaços do país. Juntos. Neymar agora é Lupo. Imaginário. Presente, decorações e utilidades. Luminárias, porta-retrato, relógios, lembretes, pantufas, porta-livros, bolsas, canecas, copos, murais para fotografia, pelúcias, capas para notebooks e iPads, bijuterias, eletrônicos e muito mais. Imaginário.
Imagine que a gente tem. Imaginário. Você vai se apaixonar. Corredor principal, Shopping Jaraguá, Araraquara.